O que é ser um jornalista para você? Boa pergunta. O que é ser jornalista? Hoje em dia, que tudo mudou, os parâmetros todos mudaram. Mas ser jornalista, antes de tudo, é ter ética, conhecimento, antenado e ler muito. O jornalismo tem uma responsabilidade muito grande, porque o jornalista tem que contar uma história, e contar uma história do dia a dia, uma história real, e a gente tem que ser imparcial também. E é um desafio ser jornalista. Não, eu fico imaginando. Quando eu estava na faculdade, eu decidi fazer uma segunda faculdade de jornalismo. Eu entrei, fiz um semestre e eu percebi que não era para mim, principalmente quando meus professores diziam que o jornalista não tem folga. Ele trabalha 24 horas por dia, se ele sai na rua e ele vê alguma coisa e é uma notícia, ele tem que noticiar. Isso é verdade ou é pressão que geralmente o professor coloca na faculdade? É verdade total. Eu digo que o meu jornalismo está no meu DNA. Então digo também tenho distorção profissional, porque o tempo todo eu estou antenada para ver o que acontece, do que está acontecendo, aquilo vira notícia, é uma distorção profissional. E eu tenho uma coisa muito privilegiada e interessante, que a minha mãe foi a primeira jornalista formada no Brasil. Nossa A Senhora. primeira turma de jornalismo foi a dela, em 1952, que era uma antiga universidade de filosofia, é a Universidade Nacional, a UFRJ, mas não existia o jornalismo, entendeu? Era a faculdade de filosofia e que tinha uma especialização em jornalismo. Hoje, depois, se tornou uma faculdade de jornalismo, de comunicação, a coisa evoluiu. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu digo que o jornalismo está no meu DNA. Eu nasci com isso. Você nasceu na sala de imprensa, né? Nasci na sala de imprensa. E você, que cresceu no jornalismo, cresceu com essa cultura, como é a sua visão agora que a faculdade de jornalismo não é mais obrigatória para a formação do profissional segundo o governo? Eu tenho até aqui o papel, vou pegar aqui a minha colinha, desculpa meus espectadores, foi vetada o decreto de lei de 972 de 1969, que foi vetado pelo Supremo em 2009, e que tira a obrigatoriedade do diploma. Aí eu vou dar minha opinião pessoal primeiro. Eu acho errado porque pelo pouco tempo que eu estive na faculdade de jornalismo foi muito importante para minha formação como cineasta. Então eu imagino que também deve fazer uma falta gigantesca para o profissional na vida do dia a dia. Mas qual é a sua opinião? Perfeito, eu concordo integralmente com você. Absolutamente. Primeiro que nós não estamos numa fase de subtrair e se somar. Então, se você tem uma formação profissional, você está somando ao indivíduo, você está somando conhecimento. Como é que o governo vai proibir e subtrair e acabar com o conhecimento? A faculdade, ela forma a pessoa. Você vai ter aulas com pessoas que estudaram aquilo, e você tem tem a ética, que eu falei no princípio, é história de jornalismo. Então, tudo é fundamental. E o jornalismo tem que ser visto como uma responsabilidade assim muito séria. Porque se você dá uma notícia errada sobre qualquer assunto, uma bolsa de valores derruba uma bolsa de valores. Você pode derrubar um presidente da República, você pode derrubar a história de um lugar. Então, você não pode tirar um diploma de um médico. O médico salva a vida, o jornalista também salva a história de uma civilização, a história do momento que você está vivendo. Então, por que acabar com a faculdade de jornalismo? Absolutamente, você não pode acabar com diploma, com ensino. Não pode, de jeito nenhum. Ao contrário, tinha que ter um incentivo muito maior de que os estudantes, os alunos, entrem na faculdade. Entrem, estudem. É fundamental. E não é o problema do diploma, porque o diploma realmente não vai designar se você é bom profissional ou não, mas ele te dá uma formação. Isso é fundamental. Eu sou, particularmente, totalmente contra o término do diploma para o jornalismo. E os grandes veículos de comunicação não aceitam jornalistas sem diploma, sem a grande maioria.